Olá, bom dia, pastores. Ótimo programa. Meu nome é Sheila. Gostaria de fazer uma pergunta sobre este tema. De que forma o apoio público de líderes religiosos a candidatos políticos impactam a percepção pública da igreja? Repete. De que forma o apoio público de líderes religiosos a candidatos, a políticos, vão impactar a percepção pública da igreja? Ah, sim. Eu respondo? O senhor que sabe, eu posso também... Eu respondo, depois você completa que você é melhor do que eu. Imagina. Sheila é o nome da As ouvinte. nossas ovelhas, eu sou pastor há 47 anos. As nossas igrejas, as nossas ovelhas estão acostumadas a ouvir a verdade dos nossos lábios. Então, se eu apresentar um candidato, a maioria das minhas ovelhas vão me seguir. Eles estão acostumados a me ouvir e obedecer e dá certo. Porque eu pego a palavra de Deus, ministro a palavra de Deus, a verdade para eles, eles dão em sequência e acaba dando certo porque Deus não mente. Então eles confiam em mim. A palavra do pastor tem um peso enorme. O pastor que não tiver peso na palavra diante da igreja, ele pode desistir do ministério. Então quando eu digo alguma coisa para uma ovelha minha, ela vai levar isso muito a sério. Então o peso é muito grande, a influência é muito grande na igreja. Sabe? É por isso que o pastor César tem razão. O pastor não pode ficar se metendo nesse negócio aí. Nessa liberdade religiosa, comentada pelo senhor logo no início, e o senhor tomando um lado entre esquerda e direita e dando a liberdade ao povo. Ou seja, pergunto ao senhor, se um grupo de pessoas dentro da igreja que o senhor pastoreia, 20 pessoas, se volta para o senhor e dizem o seguinte, nós vamos voltar na esquerda, seja para presidente, seja para prefeito de São Paulo ou qualquer outro posicionamento. Qual é a tua postura diante disso? Se eles votarem sem falar comigo, eu não vou ter postura nenhuma. Tá. Mas se eles disserem, nós temos 20 pessoas na igreja que vão votar na esquerda, eu vou marcar um café com eles. Vou dizer por que vocês vão votar na esquerda. Qual o motivo? Ok, vamos voltar nisso. Pastor César Cavalcante. Bom, a pergunta da Sheila é muito importante, porque eu até falei assim, não, peraí, repete a pergunta, porque eu tinha pensado que ela tinha falado assim, não, mas o pastor falar, não, o pastor posicionar-se pessoalmente, não é essa que ela falou? Isso. Eu não vejo problema no pastor se posicionar pessoalmente, inclusive sobre um candidato da sua preferência. Então, o pastor Altair tem o candidato que é o candidato que ele acha que lá na cidade dele merece ganhar. E se alguém perguntar a ele em off, fora do púlpito, falou, pastor, eu tô em dúvida entre fulano e fulano, o senhor pensa em votar em quem? Eu não acho problema dele falar assim, eu vou votar em fulano por causa disso, mas eu não quero influenciar seu voto. É meu dever. Exatamente. Então, eu acho que isso, nesse ponto, tá tudo ok. Eu posso ter o meu candidato, posso postar na minha rede social o meu candidato. O que eu não posso, como pastor, é misturar a minha função pastoral. Eu fui chamado para pregar o evangelho, meu Deus do céu. E aí eu vou lá no púlpito, paro a igreja, chega o candidato, queridos, esse aqui é o nosso candidato, isso aqui é o homem de Deus, eu não sei o que lá, e tal. Por mais que seja o homem de Deus. Se for crente, não pode ter isso. E se for ímpio, aí que não pode ter mesmo. Então, eu não acho um problema o pastor ter um posicionamento pessoal. Eu acho um problema ele misturar esse posicionamento pessoal e traficar esse posicionamento para a igreja local e falar, esse aqui é o nosso candidato, esse aqui é o meu candidato, esse aqui é não sei o que lá. E aí eu não vou nem entrar no outros pormenores, que é pastores que se vendem por conta de cargo para filho, para genro, para nora, para não sei o quê, porque tem de monte. Isso é uma entendeu? Vergonha. Então, exatamente, isso é vergonhoso. Então, a igreja, a reunião dos irmãos, não é palco para a fala, para a predileção política. E o pior do que está acontecendo na nossa geração, porque não é só isso, é que as pessoas estão beatificando uns e satanalizando outros. E isso é um problema para mim. Porque, por exemplo, você pega... Esquece essa campanha de agora. Pensa na campanha de presidente passado. O Bolsonaro virou evangélico, o Bolsonaro, na cabeça dos irmãos, o Bolsonaro virou o nosso irmão, o crente, não sei o que lá. O Bolsonaro nunca foi crente. Não. E nunca falou que foi crente.
O Bolsonaro tomou ceia na igreja. A esposa dele, né, crente, né? A esposa dele é crente, mas ela não era candidata. Entende? Então, aí ele chega, senta no púlpito, fala, prega, fala texto. Bom, só que o Bolsonaro nunca foi evangélico. E eu, embora votei nele, se a eleição fosse agora, Bolsonaro e Lula, eu votaria no Bolsonaro de novo. Eu também. Só que eu não concordo com o posicionamento dele e nem dos pastores. Que chegou lá e tu participou da ceia, lá na Batista da Lagoinha, sabe lá Deus, eu não sei onde foi, acho que foi em BH. Aí participou da Eucaristia, da ceia. Isso é prevaricar, cara. Tá errado. Isso tá fora. O Bolsonaro, por ser divorciado, ele não participa da Eucaristia na Igreja Católica. Ele é católico. Ele foi lá na Aparecida do Norte, enquanto presidente, pesquisem isso que eu tô falando. Ele foi lá, ficou lá de pé, não falou, não sei o que e tal. Passou a Eucaristia, porque na Igreja Católica tem Eucaristia toda missa. Ele não participou. Por que ele não participou lá? Porque lá ele não é considerado digno dentro dos ditames dele, que não tem nada a ver comigo, com isso, porque lá para eles o casamento é sacramento e tal. Não vou entrar não quero teologar. Mas, se lá, que é da igreja dele, ele não participa, por que na igreja de crente ele vem e participa da ceia? Tá errado. Isso está errado. E volto a dizer, antes dos bolsonaristas começarem a me chamar, o pastor é de esquerda, não sei o que, eu abomino a esquerda. O que eu tô dizendo, se a eleição voltar agora, vai ter uma reeleição, deu errado, vai ter Lula e Bolsonaro, eu voto de novo no Bolsonaro, agora. Mas a posição dele quanto à igreja, eu sou veementemente contra, como sempre fui. Então, o que eu acho errado é as igrejas, especialmente as igrejas de grife, as igrejas grandonas, que tem milhares de filiais, se posicionarem partidariamente. A gente pode se posicionar ideologicamente, mas não partidariamente. Porque se é partidariamente, cara, daqui a pouco, toda vez que a igreja e o Estado se irmanaram, deu ruim. O senhor é da área da história. Toda vez que igreja e Estado se irmanaram, deu ruim. Temos áudios de ouvintes, são 11 horas e 22 minutos. Esse é o programa Biblicamente, né? Que hoje estou apresentando com a temática política na igreja. Pois não, vamos aos áudios. Graça e paz, meus irmãos. César Cavalcante, é por isso que eu gosto do irmão. E eu sei que eu ganho tempo quando eu estou te ouvindo. Porque realmente, eu ouvi muito na eleição para presidente que Deus mandou a igreja apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ganhar. Deus falou que ele ia ganhar e no fim ele perdeu. Então, assim, será que Deus deixou de falar? Será que Deus, se ele fala, ele não cumpre o que ele fala? Então nós não temos que ter... Eu sou direita, eu sou da direita, mas não sou de PT, não sou de nada. Eu sirvo ao Senhor e na hora de voltar eu peço instrução a Deus e vou lá. Então, em nome de Jesus, porque a igreja tem que saber que isso... Não tem como entrar na igreja, não tem como a igreja dar o púlpito para esses políticos, porque depois eles têm amnésia e esquecem tudo que falou. Deus